Boa tarde a todos e todas. Queria inicialmente aqui desejar que todos e todas sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa casa, a Casa dos Professores. Eu sou professora Eliene Novaes, sou professora da FUP, da Faculdade UNB de Planaltina, e atualmente estou na presidência da ADUNB, como presidenta da ADUNB, assumindo essa função de coordenar o sindicato durante esse pleito de 2022 a 2024, junto com outros diretores. Alguns estão aqui, a professora Ariusca, eu sei que já está aí, o professor Reginaldo, a Ariusca que está ali, está chegando, o Reginaldo que está chegando, e outros diretores que estão chegando. Queria agradecer aqui de forma antecipada o Leandro Madureira e a doutora Larissa, doutor Leandro e doutora Larissa, nossos parceiros, né, da assessoria jurídica da ADUNB, que além de fazer todo o acompanhamento individual dos nossos associados e associadas, né, têm sido bastante colaboradores, colaborativos e colaboradores dessa estratégia nossa de ampliar o debate de temas que têm sido muito prementes, né, das nossas carreiras. São muitos, né, gente? A aposentadoria é um deles. A gente fez o nosso primeiro seminário sobre FUNPRESP, né, que foi bem importante também, porque a gente estava num momento importante de debate da migração, né, de regime. E a ideia é que a gente tenha, pelo menos uma vez a cada mês, temas, né, que dialoguem diretamente com a vida dos nossos filiados, da nossa categoria no geral, né? Então, a gente elegeu esse tema porque a gente, na nossa primeira conversa, a gente está sempre debatendo com a nossa assessoria jurídica os temas que têm mais recorrência nos atendimentos, né? Então, a gente tem um plantão de atendimento diário, e a gente tem trazido aqui temas que estão sendo bastante recorrentes por conta da mudança das regras, das perdas de direitos. E a ideia é que a gente, a cada mês, consiga trazer esses temas, né, para ampliar o debate, né? E a gente conseguir também acumular melhor sobre as mudanças, principalmente, que impactam a nossa carreira. E o debate da aposentadoria, né, a gente sempre conversa aqui, mais do que aposentar ou não aposentar, né, tem muitas outras nuances, né, e a gente pensou que esse seminário fosse um bate-papo sobre isso, né, sobre carga patrimonial, que parece uma coisa que não tem nada a ver com a aposentadoria, que os nossos professores, na hora de se aposentar, estão tudo enganchado, né, agarrado, como diz os mineiros, né, o próprio debate da averbação de tempo, né, de serviço para quem vem de outras instituições e outras contribuições que muitas vezes vem com a intencionalidade de se aposentar e se esbarra nas dificuldades da própria dinâmica do INSS, né, que tem uma dinâmica própria de averbação, né, e muitos outros temas que estão ligados ao debate da aposentadoria. As mudanças de regra, a própria reforma da Previdência, que aumentou significativamente o nosso prazo de trabalho, né? Tem muita gente que já nem sabe mais se poderá se aposentar, eu sou uma delas, né? Eu entrei na universidade há 9 anos e não sei se conseguirei me aposentar. Com a reforma da Previdência, ganhei aí mais 12 anos de trabalho, né? E é um pouco nessa perspectiva da gente entender mesmo como essas mudanças conjunturais impactam, né, o nosso trabalho enquanto docentes da Universidade de Brasília. Então, nesse sentido, a gente tem promovido esse debate, mas a nossa ideia é que a cada mês a gente traga outros temas, né? O debate da progressão, né? Da progressão múltipla, das dificuldades de progressão, que é outro desafio. Então, assim, a gente poder ir acumulando sobre temas que vão nos orientando a melhor lidar dentro da universidade com isso, além do amplo processo de burocratização dos processos internos, né? Então, a gente precisa também aprender a lidar com eles. Então, a nossa ideia é a gente, a cada mês, ir fazendo um tema de aprofundamento sobre essas questões da nossa organização de vida, né, da universidade. E então a gente vai estar fazendo esse seminário hoje, provavelmente em fevereiro a gente
a gente tem um problema do mês de fevereiro, né, que é esse limite do nosso semestre, né, e depois do nosso merecido recesso, né, gente, que a gente está trabalhando desde de outubro, mas a gente vai construir uma agenda permanente, né, e a nossa construção com a assessoria jurídica é da gente ir sentindo um pouco, principalmente nessa nova conjuntura, o que é que mais aparece, né, o que é que mais nos impacta diretamente, né. Além das grandes lutas, né, gente, que nós no sindicato temos encampado, que é de fazer o debate da revogação da emenda constitucional 95, do teto de gastos, que nos impacta diretamente na universidade por conta da pesquisa, da extensão, né, da ciência, da tecnologia, mas também da própria operacionalização da vida da universidade, além de tantos outros temas. Antes de passar aqui para o Leandro e para a Larissa, eu queria só falar duas coisas para vocês. Assim, primeiro, dizer que a gente está em processo de eleição do Conselho de Representantes, por isso vocês devem ter recebido esse material. E a gente tem reforçado muito a importância da gente ter uma representação das unidades no Conselho de Representantes, por ser o espaço onde a escuta sobre as demandas da categoria vinda das unidades são debatidas, né, e são acolhidas pela direção. Então, a gente usa e trabalha, entende o Conselho de Representantes também como um espaço ampliado da gestão do sindicato, né, porque aqui a gente também tem uma escuta qualificada daqueles que dialogam do cotidiano das unidades. A gente sabe que nós temos temas comuns, né, que nos impactam diretamente, mas nós temos temas específicos, né. Nós temos aqui alguns temas como insalubridade, que está relacionado a grupos específicos. Então, a gente vai também tentando acolher essas especificidades que vêm das unidades. Então, queria pedir para vocês, se a sua unidade tem conselheiro chapa escrita, que nos dias 16 e 17 votem, né, nos seus conselheiros, para seus representantes de vocês, para seus porta-vozes, né, e as porta-vozes de vocês, junto à diretoria do sindicato. Infelizmente, nem todas as unidades apresentaram chapas, mas a gente também entende que nós estamos vivendo um momento conjuntural de sobrecarga, então todo mundo que a gente conversava dizia, mas eu não aguento mais essa tarefa. Mas a nossa tarefa enquanto sindicato é tentar ampliar esse espaço mais, o quanto for possível dentro das nossas dificuldades cotidianas. Esse seminário vai ser gravado, ele está sendo gravado, e a gente tem feito uma estratégia de disponibilizar depois no YouTube, para quem quiser depois assistir, né, quem não pôde vir, quem quiser recomendar. Né, e a gente sempre faz ao finalzinho, né, se depois a gente tiver algum assunto mais específico, né, Leandro, que tiver alguma dúvida, a gente encerra a gravação e depois pode continuar o bate-papo se tiver algum assunto mais, a Leandro assim, que tem informações mais específicas de cada um, para a gente não ter que colocar em público. Né, como a gente fez também no seminário do FUNPRESP, em que a gente encerrou a gravação e o Leandro fez um bate-papo específico com algumas pessoas sobre casos específicos. Então, a gente pode proceder do mesmo jeito. Né, encerrado esse momento coletivo, a gente pode continuar um pouco mais sobre dúvidas e questões mais específicas, né, sobre isso. Então, sem mais delongas, queria aqui passar para Leandro e para Larissa, já agradecendo não só a presença de vocês hoje, mas o quanto vocês, né, a nossa assessoria jurídica do Mauro Menezes e do Rodrigues Pinheiro tem se dedicado a nos ajudar a construir as estratégias de sobrevivência, né, principalmente nesse momento tão difícil que a gente viveu, de ataques a nossos direitos, mas também de projeção, né, de projeção de luta, de ação, que é o compromisso que nós, da diretoria do sindicato, assumimos na nossa gestão. Então, queria aqui agradecer antecipadamente a presença de vocês e vou passar para você, Leandro. Você vai começar, né? Então, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Como estamos? Todo mundo acordado? Bem? Feliz? Mais renovados, espero? Que bom. Bom, primeiro eu queria agradecer a professora Eliene, agradecer a Dumbi pelo convite. É sempre muito prazeroso ter esse momento em que a gente pode conversar mais proximamente à categoria, à base, aos docentes, os professores e as professoras. Queria agradecer também a Larissa pelo empenho na assessoria jurídica em também elucidar as questões que vocês costumeiramente nos trazem. A gente optou por fazer uma sistemática
de trabalho um pouquinho diferente. Eu vou tratar, nesse primeiro momento, de uma parte um pouquinho mais teórica, elucidando as regras previdenciárias, elucidando o contexto em que vocês estão inscritos, porque aqui a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas, então tem pessoas que já estão muito próximas da aposentadoria, tem pessoas que já têm condições de se aposentar, tem gente que entrou mais recentemente, tem gente que acha que não vai se aposentar, como a professora Eliene, e aí a Larissa depois vai fazer um apanhado mais prático do que vocês têm que fazer no dia a dia. Lógico que eu também vou contribuir nesse ponto, mas o que vocês têm que fazer no dia a dia com questões, inclusive, operacionais, onde que entra, como é que inicia esse processo, o que é a carga patrimonial, como que tem que cuidar disso. Então, a gente optou por fazer essa divisão para poder facilitar um pouco a compreensão aqui do trabalho, mas é claro que isso não nos vincula somente a um ou outro tema. Então, quem quiser depois vir no plantão conversar com a Larissa sobre o tema que eu for tratar, ela obviamente vai conseguir também lidar com esse assunto, assim como eu também consigo lidar com os assuntos que eventualmente ela abordar aqui nessa conversa, tá bom? Isso aqui o objetivo é eliminar as dúvidas de vocês, né, elucidar o principal arcabouço normativo sobre a aposentadoria, pensão, benefícios previdenciários em geral, mas a gente quer ouvir vocês, quer entender o que tem acontecido na vida de cada um de vocês, para também prestar uma orientação mais adequada. Aqui eu já vejo alguns rostos conhecidos com pessoas que ou estiveram em outros momentos ou já me procuraram com problemas dificílimos, né? Gente com tempo no exterior, gente com tempo em outros estados que não consegue averbar, então virou um caos e a gente tenta ajudar de alguma maneira. Então a gente fica à disposição também, não só nesse momento, nos plantões, para poder esclarecer essas dúvidas, ok? Bom, o seminário ele se chama Planejando a Aposentadoria, né? E aí é importante que a gente entenda esse momento de fato como um planejamento. Independente do local onde você esteja, se falta muito tempo, se falta pouco tempo, é importante que você se planeje para a aposentadoria. Por quê? Porque essa aposentadoria ela será paga no momento em que você não tiver mais condições de trabalhar, ou no momento em que você, mesmo tendo condições de trabalhar, optar por se retirar daquela atividade ordinária dentro da universidade. É muito comum que a categoria de vocês se aposente e volte a trabalhar, né? Seja como professor, como pesquisador independente, como professor visitante, enfim, é muito comum que vocês continuem realizando pesquisa, continuem vinculados ou à Universidade de Brasília ou a outras universidades nesse trabalho que a docência lhes exige. Mas a aposentadoria em si, ela deve ser planejada, sobretudo porque nós vivemos em um contexto jurídico normativo que é muito diverso. Aqui a gente vai ter gente que entrou na década de 80 na universidade, gente que entrou na década de 90, gente que entrou nos anos 2000, gente que entrou a partir de 2010, gente que entrou a partir de 2020. Então, é um contexto jurídico diferente para cada uma dessas realidades. O que é mais importante quando a gente vai analisar a aposentadoria ou vai se planejar para a aposentadoria? Primeiro, vamos esclarecer alguns pontos. Vocês não são contribuintes do INSS, tá? Esse é o primeiro ponto importante. Vocês são contribuintes do regime próprio de previdência dos servidores públicos. E vocês pagam o Plano de Seguridade Social do Servidor, o PSS. Então, aquela contribuição previdenciária que vem lá no contra-cheque de PSS é para custear a previdência pública dos servidores públicos. Vocês não pagam INSS. INSS é uma instituição, é uma autarquia destinada para quem? Para os trabalhadores da iniciativa privada ou para os servidores públicos que não possuem cargo efetivo. Então, se alguém aqui foi professor substituto, no período que foi professor substituto, contribuiu para o INSS. Entrou no cargo efetivo, entra no regime próprio de previdência dos servidores públicos. Beleza? Por isso, saibam que professores que possuem tempo de temporário, né, de professor substituto, precisam averbar esse período na UNB.
Por quê? Porque esse período não é da UNB, esse período é do INSS. Então, por mais que você tenha trabalhado na UNB, por mais que você tenha recebido da UNB, por mais que a sua matrícula seja a mesma, inclusive, para efeitos previdenciários, esse período de professor substituto ou de professora substituta é pago ao INSS. Beleza? Outro ponto que é importante que vocês saibam. As regras previdenciárias que serão aplicáveis a cada um e cada uma de vocês. Quem tem direito à paridade, quem não tem. Quem tem direito à integralidade, quem não tem. Variarão de acordo com a sua data de ingresso no cargo efetivo, sem interrupção. Então, se você entrou na UNB em 1990, trabalhou 5 anos, aí surgiu a oportunidade de trabalhar no exterior, saiu, pediu exoneração, voltou para a UNB em 2010. Qual vai ser a regra aplicável? A regra para aquelas pessoas que ingressaram a partir de 2010. Então, a data de ingresso no cargo público efetivo é a principal informação que vocês devem ter para saber as regras de aposentadoria e para saber o valor da aposentadoria. Beleza? Qual que é essa data? Ou quais são essas datas? Todo e qualquer servidor ou servidora pública que ingressou no cargo efetivo até o dia 31 de dezembro de 2003. Então, quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 no cargo efetivo, a data da posse lá no Diário Oficial, bonitinho, registrado, até 31 de dezembro de 2003. Ah, Leandro, mas eu fiz o concurso em 2003 e ingressei em 2004. Não importa, é a data do ingresso no cargo efetivo, de ter tomado posse naquele cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003. Para todos esses servidores, eles terão direito à paridade e à integralidade, independentemente de qual regra está vigente hoje em dia. A não ser que esse servidor tenha optado pela migração ao FUNPRESP. Todo mundo sabe o que é FUNPRESP? Quem não sabe, pode levantar a mão. Ok. Bom, eu vou falar mais à frente do que é o FUNPRESP, tá? Mas todo mundo, se vocês não sabem, significa que vocês não migraram. Isso é um ponto importante. Tá? Espero. É. Bom, quem ingressou, então, até 31 de dezembro de 2003 e não migrou para o FUNPRESP tem direito à paridade e tem direito à integralidade. Mas quando é que essa pessoa vai se aposentar? Depende. Por que depende? Porque depende do momento em que essa pessoa cumpriu os requisitos de elegibilidade, cumpriu os requisitos de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, para que ela se aposente. Se essa pessoa já receber abono de permanência há 15 anos, essa está tranquila, não tem que se preocupar com nada, já tem o direito adquirido à aposentadoria, está tudo certo. Agora, se a pessoa, como é o caso do professor ali da Educação Física, que ingressou mais recentemente no serviço público, mas não vai completar os 20 anos de serviço público que agora a reforma exige, como é que vai ficar o caso desse professor? Então, vamos analisar detalhadamente cada uma dessas regras. A regra constitucional originária dizia que vocês podiam se aposentar com tempo de contribuição. Mulher, 30 anos, homem, 35 anos. No caso do professor, do magistério superior, inclusive, a gente diminuía 5 anos. Então, a mulher se aposentava com 25, o homem com 30. Era essa a regra. Mas nós tivemos uma reforma, a emenda constitucional número 20, em 1998, e essa reforma trouxe como um requisito a mais, além do tempo de contribuição, a idade. Então, é necessário ter os 30 anos da mulher, os 35 anos do homem e 55 anos de idade da mulher, 60 anos de idade do homem. E em 98, o docente do magistério superior não pode mais se aposentar com menos 5 anos. Tá?
Então, se você achava que você ia conseguir se aposentar com 30 anos ou com 25 anos, não vai. Essa regra não existe desde 1998. Beleza? Em 2003, a gente teve uma outra alteração. E essa outra alteração, ela não trouxe muitas diferenças. Ela trouxe modificação no que se refere ao cálculo da aposentadoria. Fui eu que te liguei? Oi. Desculpem. Bom, então em 2003 a gente teve uma modificação quanto ao cálculo da aposentadoria. Por quê? Porque a emenda constitucional 41 disse o seguinte: o servidor, a servidora que ingressar no serviço público a partir de 2004 não vai ter mais direito à paridade e à integralidade. Então, é por isso que a gente aqui... Qual vai ser essa divisão? Servidores que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003, levantem a mão. Servidores que ingressaram no cargo efetivo até o dia 31 de dezembro de 2003. Isso, até 31 de dezembro de 2003. Muito bem. Depende. Vou reformular a pergunta então. Servidores que ingressaram em qualquer cargo efetivo do serviço público, sem interrupção de tempo, até o dia 31 de dezembro de 2003. Beleza. Bom, para vocês, a gente vai falar especificamente da regra previdenciária vigente hoje, tá? Quem já fez jus a abono de permanência, quem já está aposentado, a gente trata de maneira diferenciada. Porque como a grande maioria de vocês aqui, imagino eu, ainda não se aposentou, vamos tratar primeiro da maioria e depois a gente trata das exceções. Tá? Então, todos vocês que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, para se aposentar de acordo com a regra vigente hoje, 10 de janeiro de 2023, vocês precisam cumprir ou os requisitos do artigo 4º da Emenda Constitucional número 103 de 2019, ou os requisitos do artigo 20 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Todas as reformas previdenciárias que foram feitas ao longo dos anos, elas trouxeram regras de transição para quem já era servidor público, para que essa pessoa não fosse tão impactada assim quando viesse uma reforma da Previdência. E a última reforma, lá de 2019, também trouxe uma regra de transição. Na verdade, duas regras de transição. Artigo 4º, artigo 20. Então, para vocês que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, se aposentarem com paridade e com integralidade, ou seja, se aposentarem com base na última remuneração e terem direito aos reajustes que essa remuneração dos trabalhadores em atividade também fizerem jus, vocês precisarão cumprir os seguintes requisitos. Artigo 4º. O homem tem que ter 35 anos de contribuição, o homem tem que ter 20 anos de efetivo exercício no serviço público, o homem tem que ter obrigatoriamente 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, e esse homem, se quiser se aposentar com paridade e com integralidade, pela regra do artigo 4º, tem que ter também 65 anos de idade. Então, vocês têm que cumprir todos esses requisitos ao mesmo tempo, pela regra do artigo 4º. São só esses os requisitos? Não. A regra do artigo 4º determina que vocês também cumpram o somatório. O que é o somatório? O somatório é uma regra extra, trazida no artigo 4º, e que vai começar a ter aplicação a partir de 2023, e eu vou explicar o porquê, inclusive para quem tem direito à paridade e integralidade.
que é esse somatório? Somando a sua idade com o seu tempo de contribuição, você tem que atingir um numeral mínimo. Esse numeral mínimo, ele é um fator somatório. E esse fator somatório em 2023 é de 100 pontos. Então, quem é da matemática aqui? Tem alguém das exatas aqui? Se eu somar 65 com 35, dá quanto? 100. Ou seja, essa pessoa que tiver 65 anos e 35 anos vai atingir em 2023 o fator existente em 2023. Só que em 2024, esse fator vai sofrer o acréscimo de 1 ponto. Então, ele passa a ser 101 para o homem. Em 2025, ele passa a ser 102. Em 2026, ele passa a ser 103, porque ele é o fator progressivo. Ele aumenta em 1 ponto a cada ano. Ok? Então, mesmo que você tenha 65 anos de idade, se o fator somatório não for atingido, você vai poder se aposentar com paridade e integralidade? Não. Tem que preencher todos os requisitos exatamente ao mesmo tempo, pela regra do artigo 4º. Ok? Para as mulheres, quais são os requisitos? As mulheres devem ter 30 anos de contribuição, 62 anos de idade, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo, e devem atingir o somatório 90. Vejam que há uma diferença aí de pontos entre homens e mulheres, mas percebam que a mulher, antes de 2019, tinha como idade mínima a idade de 55. E agora, para se aposentar com paridade e integralidade, a idade mínima é de 62, ou seja, houve um incremento de 7 pontos, de 7 anos, para que essa mulher consiga se aposentar. Então, foi uma reforma muito mais dura para as mulheres do que para os homens. Tá? Bom, regra do artigo 4º, para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, deu para ficar esclarecido? Perfeito. Pois não, professor. Ele é fixo. Isso. Mas é obrigatório. Tem que cumprir todos os requisitos. Não pode. Tem que cumprir idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, pontuação e tempo no cargo ao mesmo tempo. Tá? Para quem não tem direito à paridade e integralidade, é até um pouco trabalhoso a gente identificar quando essa pessoa vai se aposentar. Por quê? Porque a idade pode ser menor. E aí a pontuação é maior. Então essa pessoa muitas vezes fica impedida de se aposentar por causa da pontuação, pela regra do artigo 4º. Tá? Pois não, professora. Antes dessa reforma de 2019, no cargo, a gente tinha que ter 10 anos, né? No serviço público. No serviço isso. público. Aí passou para 20. Não tem um pedágio, não tem nada? Nada. Aí a gente foi castigado com 10 anos e pronto. Exatamente. Ah. Essa foi uma das alterações mais perversas e que pegou de forma muito significativa a maioria dos servidores que tiveram um ingresso mais tardio no serviço público. Pessoas que ficaram muito tempo na iniciativa privada ou que vieram de outro serviço público com interrupção, essas pessoas muitas vezes vão precisar trabalhar mais 10 anos, mesmo tendo idade e tempo de contribuição, por causa dessa alteração de 2019. Pois não, professor. Não é uma? Como assim? Em que sentido? A pessoa não tem os 100 pontos, mas está na compulsória. A compulsória, professor, é uma aposentadoria por idade. Né? Ela não é uma aposentadoria por tempo de contribuição. A compulsória é a idade máxima que a pessoa pode permanecer no serviço público. Em alguns casos,
essa aposentadoria vai ser a única possível, porque ela não vai cumprir nenhum dos outros requisitos. Ela não tem tempo de contribuição ou não tem tempo de serviço público. Então, a compulsória, ela não entra nessa regra. Para a compulsória, a pessoa tem que ter ou 70 anos ou 75 anos. Tá? E eu falo ou por quê? Porque antes a idade mínima, na verdade, a idade máxima era de 70 anos. Mas a gente teve uma reforma constitucional em 2000x, e aí 15, e a idade passou a ser a 75. Mas a idade de 70 não foi revogada. Então, quem completou 70 anos e não quer ficar até os 75 e não vai cumprir os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, se quiser, pode se aposentar pela compulsória. Tá? Eu não sei como que o UNB tem operacionalizado, mas é possível. Oi? Não, sem paridade, sem integralidade, sem nada. Tá? A modalidade de aposentadoria compulsória ela é feita um cálculo por média aritmética, não entra em paridade, integralidade, nada disso. Tá? Para paridade e integralidade, a gente tem as regras de transição e somente as regras de transição previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019 para quem não se aposentou ou para quem não preencheu os requisitos de aposentadoria até novembro de 2019. Tá? Então, a regra do artigo 4º para homens e mulheres, fator somatório, tudo certo? Lembrando que o fator é progressivo para cada um e cada uma de vocês. A regra do artigo 20 não tem o fator somatório, mas a gente tem o fator do pedágio. A regra do artigo 20 exige para a mulher 30 anos de contribuição, 57 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e um pedágio. O que é esse pedágio? O pedágio é uma exigência de tempo a mais para aquelas pessoas que em 2019 ainda não tinham completado os 30 anos, no caso das mulheres, ou os 35 anos, no caso dos homens. Então, eu vou analisar quanto tempo de contribuição você tem em 2019. Lá em 2019, vamos imaginar que você, mulher, tenha 29 anos de contribuição. Certo? Faltava, portanto, 1 ano para você completar os 30 anos de contribuição. O seu pedágio vai ser de 100% sobre o tempo que faltava para você completar os 30 anos de contribuição. Então, se você tinha 29, faltava 1 ano, você tem que pagar um pedágio de mais 1 ano. Certo? Deu para entender? No caso dos homens, vamos imaginar que o homem tinha 32 anos de contribuição em 2019. O tempo mínimo para o homem era de 35. Faltavam 3 anos. O pedágio é de 100% sobre o tempo que falta. Então, ele vai ter que trabalhar até completar os 35 e trabalhar mais 3 anos sobre o pedágio, para pagar o pedágio. O pagar o pedágio não é pagar financeiramente, tá? É pagar trabalhando, né? Expropriando a força de trabalho mesmo. Tá? Pois não. Eu não sei se a minha pergunta merece microfone. Era melhor eu falar baixinho aqui para ninguém mais ouvir. É que é o seguinte, quando você comentou o somatório para os homens, me pareceu depois, com a referência dos números do somatório para as mulheres, que seria diferente. Né? Isso. Ou seja, nós não temos que fechar os 100. Isso. Mas isso é meramente uma conta, quer dizer, a gente não para nós seria quanto esse somatório? Em 2023 é 90. Não. Oi? Seria 92 exato. No total, né? Isso, exato. Para quem tem paridade e integralidade, pela regra do artigo 4º, no caso das mulheres, sim, como a idade mínima é de 62 anos e o tempo mínimo é de 30 anos, então quando a gente soma, já fica superior ao fator somatório existente em 2023. Tá. Mas em algum momento, na verdade daqui a 2 anos, a gente já vai ter o fator somatório
com um tempo maior para a mulher. Então, vamos imaginar o seguinte. A gente tem uma servidora que hoje tem 60 anos e que vai completar 62 anos, que é um dos requisitos, daqui a 2 anos. Se lá em 2025 o fator somatório não tiver sido atingido pelo tempo e idade somados, ela vai ter que trabalhar até atingir o fator somatório também. Por isso que, quando chega um professor ou uma professora no plantão, ou que a gente vai fazer uma orientação de aposentadoria, eu faço na mão mesmo, para ver se ela vai cumprir todos os requisitos, ou se ele vai cumprir naquela data especificada, porque o fator somatório pode levar essa aposentadoria para uma data futura um pouquinho além do que a gente imaginava. Tá bom, obrigada. Disponha. Deixa só chegar o microfone, professor, que a gente está gravando. Pois não, professor, pode falar. Quando que vai aplicar o artigo 4 ou o artigo 20? Varia de acordo com o momento em que o senhor cumprir esses requisitos. É o senhor que vai escolher, Ah, ou um ou outro. Tá? Não há uma imposição. Então, se o senhor cumprir os requisitos do artigo 4º antes, aí o senhor pode se aposentar por ele. Se for do artigo 20, pode ser por ele. Tá, então, assim, em regra, o que atingir primeiro é o melhor. Em regra, sim. Tá. Não necessariamente, mas em regra, sim. Tá. Tá? Por que que não necessariamente? Porque a gente ainda não tem, aí a gente vai entrar numa discussão um pouco mais teórica, mas a gente ainda não tem uma problematização jurídica sobre a reforma da Previdência de 2019 que nos leve a questionamentos, por exemplo, sobre a forma de pagamento da integralidade do artigo 4º. A integralidade do artigo 4º, ela é uma integralidade? É. Mas a forma como ela foi prevista, ela pode gerar algum tipo de dúvida no operacional dessa aposentadoria. Mas isso ainda não foi sedimentado no Poder Judiciário. Só mais uma perguntinha um pouco particular. Essa questão do tempo de contribuição. Tem uma lei complementar, no meu caso particular, de portador de necessidades especiais, que eu adquiri em 2010, ela reduz o tempo de contribuição, o servidor que tem essa deficiência e continua no serviço. Esse tempo de contribuição, ela vai diminuir o tempo de contribuição ou o fator também? A gente não... Aí o senhor entra numa regra excepcional, que é uma regra específica para pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou algum tipo de modificação. Tá? Eu posso tratar especialmente depois com o senhor. Eu trato isso depois, tá bem. Tá? Tá bem, obrigado. Disponha. 3 dúvidas bem pontuais. O fato de você ir pelo artigo 20, ou seja, né, para ir pelo somatório, Pedágio. na pontuação. Artigo 20 é do pedágio. O pedágio, tá? O pedágio. Mas, enfim, o fato de você não atingir todas as regras do artigo 4º, que é a única coisa que te garante paridade e integralidade. Né? Para servidores antigos, que você vai ter a média salarial. Quanto que isso impacta? Se existe algum cálculo de quanto que isso impacta no recebimento da aposentadoria a menos, a menor? Depende da realidade de cada um, professora, porque eu posso ter servidores que trouxeram muito tempo do INSS, por exemplo, em que eles pagavam pelo teto do INSS na década de 90, que era de R$1.000. Então, vai pegar até o que foi contribuição do Todos INSS. os salários de contribuição ou as remunerações existentes desde julho de 1994 para frente. Ok. Tá? Então, tudo que for do plano real, para certo. facilitar. Ok. Essa era a primeira coisa. A outra coisa é como fica a questão da contagem de tempo especial para aqueles que têm, por exemplo, adicional de insalubridade. Porque isso vai impactar na contribuição, no tempo de contribuição, pelo que eu entendo. E, se eu não me engano, existe um acórdão, né, do TCU, eu vi alguma coisa sobre isso, que até a reforma de 2019 poderia ter essa contagem de tempo especial. Se você tem alguma informação sobre isso. Esse é um dos temas mais polêmicos que a gente tem no serviço público. Tirando a URP, provavelmente é o segundo ou terceiro. Tá? A aposentadoria especial, ela precisa ser analisada de 2 formas diferentes, inclusive a da pessoa que possui alguma deficiência, tá, professor? A aposentadoria especial, ela pode ser uma aposentadoria pura, digamos assim, porque a pessoa tem exatos 25 anos ininterruptos exercendo aquela atividade especial. O cara sempre trabalhou no laboratório de combustão. Tá?
ele vai ter direito a se aposentar com 25 anos de atividade. Porém, é muito mais comum que a gente tenha professores e professoras que exerceram algum período na atividade especial, saíram da atividade especial, voltaram para a atividade especial, foram fazer outra coisa em outra universidade, enfim, tem uma interrupção ou tem uma variação muito grande do seu histórico laboral contributivo. E aí, para essas pessoas, a gente pode optar pela conversão do tempo especial em comum, que é como se fosse uma indenização do tempo especial. Para as mulheres, há um acréscimo de 20% sobre o tempo especial e para os homens, um acréscimo de 40%. Mas isso ainda não é, até 15 dias atrás, ainda não era previsto dentro da universidade como ocorreria. A gente tem uma determinação muito recente desse ano, não, do final do ano passado, eu acho. O professor Camapum que me mandou e eu tomei conhecimento, mas é uma determinação muito recente da aplicabilidade desse tempo especial. Só que aí, nesses casos, o que a gente tem que analisar? Se essa pessoa for converter tempo especial em comum, ela entra nas regras da aposentadoria normal, da aposentadoria por tempo de contribuição, e se aplica as mesmas exigências, inclusive idade, inclusive tudo. Se ela tem 25 anos ininterruptos, aí a gente vai olhar para a aposentadoria especial pura, porém, essa aposentadoria especial pura não gera paridade e integralidade. Então, por isso que a gente tem que planejar a vida dessa pessoa. Tá? Por quê? Porque, às vezes, vale muito mais a pena converter tudo, ainda que ela tenha os 25 anos ininterruptos, porque ela vai ter paridade e integralidade, do que ela entrar na regra geral. Tá? Deu para esclarecer? Só um detalhe importante. Receber adicional de insalubridade, de periculosidade, qualquer tipo de adicional de especialidade, não gera necessariamente direito à aposentadoria especial. Tá? O que vai gerar o direito à aposentadoria especial são 2 documentos. O PPP, Perfil Proficiográfico Previdenciário, e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, LT-CAT. São esses 2 documentos que vão evidenciar que essa pessoa, para efeitos previdenciários, exerceu uma atividade que lhe obriga a ser retirada antecipadamente do local de trabalho. Tá? A aposentadoria especial ela é tida como uma aposentadoria compulsória, com muitas aspas, porque para evitar que essa pessoa adoeça, ela é aposentada mais cedo. Tá? Tem uma outra professora antes, professora. Não, eu acho que a colega já fez a pergunta que eu ia fazer. Então, assim, pelo que eu entendi, no caso dessa aposentadoria especial, né, nos docentes que recebem insalubridade, a gente também tem que considerar o fator idade, né, os outros fatores que você disse. Então, quer dizer, não adianta, por exemplo, até posso conseguir, né, na conversão do tempo, mas se eu não tiver 62 anos, não consigo aposentar com paridade. Na verdade, assim, a senhora pode até cumprir os requisitos da aposentadoria especial pura, ou seja, a senhora tem a idade da especial pura, tem o tempo da especial pura, tem todos os requisitos da especial pura, mas não vai se aposentar com paridade e com integralidade. Vai valer a pena? A gente precisa analisar. Se o seu tempo for todo da universidade, se a senhora entrou já como professora associada, né, num mundo hipotético, ou como professora titular, aí pode ser que não modifique tanto assim ter paridade e integralidade e se aposentar pela média aritmética. Por isso que é uma análise muito individualizada mesmo, tá? Porque depende de cada caso. Tá, obrigada. Tá bom? Professor? São algumas perguntas. Primeira, na regra de pedágio, também tem a integralidade e a paridade? Também. Desde que tenha ingressado no cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003. Agora, existe idade mínima? Existe. A idade mínima para a mulher é de 57 anos e a idade mínima para o homem é de 60 anos. 60 anos. Isso. Agora, isso vale, por exemplo, no meu caso, eu já tinha, em 2019, mais de 35 anos de contribuição, mas eu não tinha 60 anos completo daqui a 30 dias. Aí o senhor não paga pedágio, porque o pedágio é sobre o tempo de contribuição que falta, não é sobre a idade. E então, no meu caso, eu só falta cumprir a idade. Cumprir a idade de 60 anos. Exato. Obrigado pelo presente. Por nada. Pronto, vai ser a única notícia boa do dia.
E se o senhor quiser, professor, o senhor não precisa se aposentar, tá? O senhor pede abono de permanência e continua trabalhando. Posso prosseguir, então? Bom, então a regra do artigo 4º, regra do fator somatório, tudo certo? Esclarecido? Regra do artigo 20, perdão, professor, só um segundinho. Regra do artigo 20, regra do pedágio. Pois não, professor? No caso do pedágio, no caso do Vadim, é que me falaram que tinha uma regra que, quando você completa 35 anos, aí a idade de 60, a cada ano que você passa dessa contribuição, você diminui 1 ano no limite também. Isso é verdade? Isso existiu até novembro de 2019. Era a regra da Emenda Constitucional 47 de 2005, mas ela foi revogada. Então, quem usufruiu dessa regra até novembro de 2019, show, vai continuar usufruindo, vai receber abono de permanência, ou se já tiver aposentado, vai continuar aposentado por essa regra. Mas a gente não tem mais essa possibilidade para quem não cumpriu os requisitos de aposentadoria até 2019. Tá? Então, independentemente do tempo de contribuição que o senhor tiver, o senhor tem que, obrigatoriamente, atingir os demais requisitos de idade, de tempo de serviço público, pedágio ou somatório. E a outra é só para confirmar. No caso do pedágio, não precisa ter a soma. Não. É um ou outro, né? Ou somatório ou pedágio. É isso aí. Tá bom? Posso prosseguir? Bom, então aqui eu falei da realidade para todo mundo que tem paridade, que tem integralidade, ou seja, que ingressou até 31 de dezembro de 2003 no cargo efetivo. Quem ingressou a partir de 2003 no cargo efetivo, levante a mão, por favor. A partir de 2004, na verdade, né? Quem ingressou a partir de 2004. Agora, essas pessoas que vão ficar com a mão levantada, por favor. Quem ingressou no cargo efetivo a partir de 2013, continue com a mão levantada. A partir de 2013. Só a professora Eliene e o professor? Isso. Hariri. Raire. Raire. R-A-I-R-E. R-I. Rairi. Rairi. Ok, não vou esquecer, espero. Bom, então vamos pegar o caso das pessoas que ingressaram a partir do dia 1º de janeiro de 2004 até o dia 3 de fevereiro de 2013. Então, para vocês que ingressaram nesse interregno, a notícia que vocês já sabem é que vocês não têm direito à paridade e à integralidade. Tá? Ou seja, vocês entrarão na regra de cálculo que vai levar a uma aposentadoria calculada pela média de contribuições. Os requisitos de aposentadoria são os mesmos? Não. Os requisitos de aposentadoria são os seguintes. Para as mulheres, regra do artigo 4º. Para quem não tem paridade e integralidade, são 30 anos de contribuição, 57 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e o somatório 90. Então, para quem tem paridade, a idade mínima é de 62 para as mulheres. Para quem não tem paridade e integralidade, a idade mínima é de 57 para as mulheres. Ok? Para os homens, 35 de contribuição, 62 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e o somatório 100. Então, para quem não tem paridade e integralidade, quem ingressou de 2004 a fevereiro de 2013, essas pessoas poderão se aposentar, sendo do gênero masculino, aos 35 de contribuição, 62 anos de idade, 20 de serviço público, 5 no cargo e somatório 100. A idade mínima para quem tem paridade e integralidade para o homem é de 65, pela regra do artigo 4º. Aqui é de 62.
Mas o senhor já tinha idade? Então não pode. Aí o senhor entra na regra de transição. 90. E do homem, 100. Professor, se o senhor não cumpriu todos os requisitos de aposentadoria até 2019, quais eram os requisitos antes da reforma? O homem tinha que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. Se o senhor não cumpriu esses requisitos até 12 de novembro de 2019, o senhor entra obrigatoriamente em uma das regras de transição. E aí, no caso, para essa regra, é de 62 anos. Isso. Que dia que o senhor completou 62? Tá, então o senhor vai pedir até o dia 26 de janeiro de 2023, e eles vão pagar o retroativo se for em menos de 30 dias, ou não? Mas eles estão pagando? Então, alô? Foi. Pronto. Eles pagam o retroativo dos últimos 5 anos. Então, por exemplo, se o professor conquistou o direito... Ah, tá. É porque eu acho que o microfone não está... Não, mas ele não estava... Então, se o servidor conquista o direito à aposentadoria voluntária, como no caso do senhor, professor, 2016? 2022. Então, se o senhor pediu o abono de permanência hoje, em 10 de janeiro de 2023, o DGP, a Coapo, que é o órgão responsável por fazer essa análise, vai te conceder o abono de permanência a partir de janeiro de 2022, de dezembro de 2022, e reconhecer todos os retroativos que o senhor tem direito. Então, o que acontece? No caso do senhor, 2022. Mas se fosse, por exemplo, um professor que adquiriu o direito à aposentadoria voluntária em dezembro de 2017 e só vai requerer o abono de permanência agora, em 10 de janeiro de 2023, o DGP reconhece o direito à data em que adquiriu, ou seja, dezembro de 2017, mas eles só vão pagar os últimos 5 anos. Porque o que extrapola 5 anos considera-se prescrito e aí eles não fazem o pagamento administrativo. Essa mudança de 60 para 62 pega, inclusive, quem tinha 35 anos de contribuição em 2019. Essa que eu fiquei com dúvida, eu já ouvi outra que não pegaria, entendeu? Oi, alô, alô, tá funcionando? Vocês estão me ouvindo? Pelo microfone ou pela minha voz? É porque esse microfone está diferente. Eu vou falar por esse daqui, que eu acho que vai ficar melhor na gravação. O que a gente precisa analisar no seu caso, professor, é porque eu estou falando da regra do artigo 4º. A gente tem a outra regra do artigo 20. E nessa regra do artigo 20, pode ser que o senhor já tenha cumprido os requisitos para receber o abono de permanência aos 60 anos de idade. Tá? Mas aí eu vou falar em seguida, a gente tira a dúvida e aí... Eu estou tentando há 2 anos averbar o meu tempo na administração indireta, no Banco do Brasil. Ok? A ONB concorda que eu tenho direito, tempo de Banco Brasileiro, tempo de servidor público, isso aí já está pacificado. O que está acontecendo? O ONB pede CTC. O INSS me deu 3 CTCs. O ONB diz que os 3 estão irregulares, ou seja, existe um impasse para essa averbação entre o ONB e o INSS. Eu estou fazendo uma última tentativa de resolver administrativamente. Se esse impasse continuar pelos próximos 20 anos, a quem eu devo recorrer? A mim. Aí tem que ser jurídico, né? É exatamente isso, tem que ser o advogado. Isso. Ok. Obrigado. Hein? A Dumbi. Ou a mim, ou a doutora Larissa, mas a assessoria jurídica, tá? Porque aí a gente pode tanto tentar na via administrativa, se houver algo a ser feito, que é o que a gente tem feito com a professora que está aqui perto de mim, ou a gente já parte para a esfera judicial, tá?
Larissa, professora, minha professora. Agora ou agora ou onde couber, como diz, que você falasse um pouco sobre essa questão da média da contribuição, das contribuições. Como é que... Vou falar agora. Obrigada, querida. Tá? Então, regra do artigo 4º, para quem não tem paridade e integralidade, deu para entender? Qual que é a diferença? A idade para a mulher é 57, para o homem são 62 anos de idade. Vou falar da regra do artigo 20 e aí eu volto para falar do cálculo da aposentadoria. Tá? A regra do artigo 20, ela... Espera aí, deixa eu só tirar uma dúvida que me surgiu agora. Ela também pode ser aproveitada para quem não vai ter direito à paridade e à integralidade. A não ser que eu tenha esquecido tudo que eu aprendi nos últimos 15 anos. Vale para quem não tem paridade e integralidade, sim. Pela média, Então, a regra do artigo 20, ela também vale para quem não tem paridade e integralidade. Então, essa pessoa vai cumprir quais requisitos? Os mesmos. No caso das mulheres, 57 anos de idade, no caso dos homens, 60, no caso de tempo de contribuição da mulher, 30 anos, no caso dos homens, 35, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e pedágio. A única diferença é que ela não vai ter direito à paridade e integralidade pela data de ingresso dela no serviço público. Então, qual o nome do senhor, professor? Quando o professor Aníbal vira para mim e fala, Leandro, eu completei 62 anos, a regra do artigo 4º, em dezembro. Posso ter direito ao abono de permanência? Pode. Mas essa informação é suficiente? Não. Porque pode ser que ele tenha direito ao abono de permanência desde os 60 anos de idade. Tá? E aí é por isso que é importante que a gente se planeje, porque um detalhezinho muda a vida da pessoa e ela vai passar a receber um retroativo de 100 mil reais. Quando o senhor, em 2019, o senhor ainda não tinha os 60 anos de idade, certo? Então, quando a reforma veio, o senhor não tinha completado os requisitos da regra anterior. Tá? Só que o senhor tinha muito tempo de contribuição. Então, pela regra do artigo 20, o senhor entra na regra de transição do artigo 20, cumpre os requisitos da regra do artigo 20 e pode se aposentar. E quais são esses requisitos? Para o homem, 60 anos de idade, 35 de contribuição, 20 de serviço público, 5 no cargo e o pedágio. Só que como o senhor tinha muito mais de 35 anos de contribuição aos 60 anos de idade, o seu pedágio é 0. Tá? Então, o senhor vai entrar com um pedido administrativo, que depois a doutora Larissa vai explicar como que funciona, mas vai pedir o abono de permanência retroativo aos últimos, desde a data que o senhor completou 60 anos de idade. Isso. E aí o senhor pode continuar trabalhando até os 75, se quiser. Isso. Aí a gente pode conversar depois sobre isso. A paridade, o que é paridade e integralidade? A integralidade é a possibilidade do servidor se aposentar com base na sua última remuneração. Então, a senhora é professora titular, vai se aposentar com a remuneração de professora titular. Tá? Não é que quem não tem paridade ou quem não tem integralidade não vai se aposentar como titular. Se aposenta como titular, só não recebe como titular. Tá? E a paridade é o quê? Sempre que houver uma modificação, uma reestruturação da carreira ou um acréscimo remuneratório para quem está em atividade, os aposentados também recebem. É a paridade. Paridade entre, o termo é péssimo, ativos e inativos, entre servidores em atividade e servidores aposentados. Tá? É isso que é paridade. Quem está na regra entre 2003, 2004 e 2013, você disse que não recebe paridade. Mas se aposentar como titular, a média sobe. Aí eu vou entrar então agora na regra de cálculo dessas possibilidades. Também, porque, por exemplo,
Até 2019, a regra era 80% dos maiores salários. Isso, eu vou explicar Depois isso. mudou. Tem alguma transição? Vou explicar. Tem só um professor antes. Por favor, professor. Na verdade, é uma dúvida do que entraram Sem antes. problemas. Pode ser agora ou Pode, deixa pra mais fica à frente? vontade. Você falou aí do pessoal depois de 2004, eu já me confundi completamente. Mil desculpas. Artigo 4º, resumindo, 35 para homens, 35 de contribuição, 20 anos de exercício efetivo, 65 de idade, 5, no caso, né, de anos no cargo efetivo, senão fica o anterior, somatório de idade e tempo de contribuição, que é o tal da pontuaçãozinha que você tem que fazer lá. Em 2023, essa pontuação é de 100. E ela vai progredindo 1 ponto a cada ano. Isso. Certo. E aí Só a idade que o senhor colocou, a idade diferente, que não são 65, são 62. Não, para homem. Para homem. É 62. Para quem não tem paridade e integralidade, Não. A idade é Com de paridade 62. e integralidade. Com paridade e Eu entrei em integralidade, 92. aí é 65. Ok. Isso, 60. Antes da... Isso. 92. 35 anos, 20 anos de exercício total. E o artigo 20, são 35 anos de contribuição e mais o pedágio. 35 de contribuição, a idade mínima é de 60 anos de idade, 20 de serviço público, 5 no cargo e o pedágio. E o pedágio, me explica aí novamente esse pedágio. O pedágio, quanto tempo de contribuição o senhor tinha em 2019? Eu entrei em 92. 2002, 10, 2022, 20, menos... o senhor não vai se aposentar pela regra do pedágio. Por quê? Porque o senhor, em 2019, tinha pouco tempo de contribuição. O senhor tinha, sei lá, 18 anos de contribuição. Como 28. O pedágio 28 anos de contribuição. Como o pedágio é um pedágio de 100%, faltavam 7 anos para o senhor completar os 35. Ou seja, o senhor teria que trabalhar necessariamente mais 14 anos. Não vale a pena. Não vale a pena. Aí o senhor entra, provavelmente, na regra do artigo 4º. Tá. E depois eu tenho que calcular isso direitinho, porque esses 100 anos aí, eu estou contando aqui, não está batendo. Pô. 100 pontos. Esses 100 pontos aí, cara, eu até sou bom de matemática, mas tá difícil. Vou ver. Bom, vou explicar, então, a regra de cálculo das aposentadorias para as pessoas que ingressaram entre 1º de janeiro de 2004 até 3 de fevereiro de 2013. Qual é a regra de cálculo? Eu vou pegar a média aritmética de todos os salários de contribuição ou de todas as remunerações desse servidor. O que é essa média aritmética? É literalmente uma média aritmética. Tá? Pego salário por salário, coloco correção monetária, somo tudo e divido pelo número de salários que essa pessoa contribuiu. Vou utilizar somente os valores de contribuição existentes de julho de 94 até a data da aposentadoria. Para quê? Para que eu não tenha que converter as moedas antigas para real. Tá? Então, a lei determina, use somente salários de contribuição e remunerações em real, de julho de 94 para frente. Tá? A professora perguntou, mas a regra anterior, a gente tinha a exclusão das 20% menores contribuições. Ou seja, calculava-se pela média das 80% maiores. Tem regra de transição? Não. Quem não se aposentou pela regra anterior, entra na regra atual, que é a regra com 100% das contribuições utilizadas. Tá? Por isso que a gente precisa planejar a aposentadoria. Por quê? Porque se você tem um tempo de contribuição lá na Secretaria de Educação do Acre, que recebia um salário mínimo, vale a pena trazer esse tempo para cá? Não sei. Pode ser que não vale a pena. Pode ser que o tempo que você tiver é mais vantajoso você trabalhar mais tempo do que você se aposentar antes com uma remuneração menor. Tá? Então, por isso que a gente tem que analisar de uma forma muito sensível a individualidade de cada um de vocês. Tá? Se a pessoa tem paridade e tem integralidade, pode averbar sem problema, porque não vai mudar em nada o valor da aposentadoria dela. Mas para quem
não tem paridade e integralidade, a gente tem que analisar de forma mais meticulosa. Ok? Professora Clarissa, deu para entender? Tá, só que aí eu vou piorar um pouco. Por quê? Aqui eu falei da média, de como funciona essa média. Significa que vocês vão se aposentar exatamente com a média? Não. Por quê? Porque além da média, a gente tem a aplicação de uma alíquota. Essa alíquota varia de acordo com o seu tempo de contribuição. Vou falar agora só da alíquota, tá? Esqueçam, abstraiam o restante e pensem só na alíquota. A alíquota é o seguinte: sobre 20 anos de contribuição, vocês têm 60%. Para cada ano de contribuição, além dos 20, vocês têm 2%. Então, se você, mulher, se aposentar com 30 anos de contribuição, a sua alíquota é de 80%. Se você, homem, se aposentar com 35 anos de contribuição, a sua alíquota é de 90%. Por que 30 ou 35? Porque é o tempo mínimo de contribuição para todo mundo. Tá? Para se aposentar com uma alíquota de 100% ou uma alíquota que não diminua o valor da sua média, quanto tempo de contribuição você tem que ter? 40 anos. Para não perder nada, 40 anos. A sua média é de 100%. Não, pior é depois, né? Não, para quem entrou depois de 2013, aí a gente vai ali fora, toma um café, dá um abraço. Deu para entender, então? Média aritmética, 100% das contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. Esse valor médio vai ter a aplicação de uma alíquota que varia de acordo com o tempo de contribuição de cada um de vocês. Leandro, eu tenho 32 anos de contribuição, sou mulher. Então, sua média vai ser de 84%. A sua alíquota vai ser de 84% sobre o valor da sua contribuição média, ou da sua remuneração média. Certo? Com direito a reajuste. Isso, com direito a reajuste pela regra específica que é o INPC. Eu e a Larissa, a gente sempre se olha nessa parte e fala, como é mesmo? Não lembro. Então, pelo INPC que é feita a... Pega só o microfone aqui para ele, por favor, Leandro. Que a gente faz o reajuste. Sem paridade, portanto. Leandro, sobre a alíquota e a média aritmética. Segundo a Coapo, eu ganhei o direito de me aposentar pelo... preenchimento do requisito no dia 20/6/2002. Emenda Constitucional 103, artigo 20. Mas eu quero continuar trabalhando. A minha média aritmética, ela será recalculada lá no futuro? Sim. Sim? Sim. O senhor quer saber se quanto mais tempo o senhor passar contribuindo, se essas novas remunerações vão aumentar o valor da sua média? Se vai melhorar a minha média. Sim. Mesmo que o senhor receba abono de permanência, sim. Perfeito. Tá? Pode pedir abono de permanência sem problema. Não, já solicitei, mas não saiu ainda. Fé em Deus vai sair. Tá bom. Deu para entender, então? O que é o abono de permanência? Abono de permanência é um incentivo à permanência. Ou seja, a legislação diz o seguinte: você, servidor, que completou os requisitos de se aposentar. Quais requisitos? Em qualquer das regras. Tá? As regras de aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Se você completou esses requisitos e quer permanecer em atividade, você pode? Pode. E para fazer com que essas pessoas que têm um alto grau de experiência, têm muito tempo de contribuição, às vezes são pessoas que já estão há muito tempo no serviço público,
é garantido a devolução da contribuição previdenciária. Então, hoje, a sua contribuição previdenciária, se você for professora titular, é, sei lá, R$ 3.500. Então, você tem esse desconto no seu contra-cheque e a devolução no mesmo contra-cheque dessa contribuição. Por exemplo, eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos daqui a 10 anos de serviço. Só que eu não vou ter idade para me aposentar. Vai me faltar 10 anos mais 10 anos para ter a idade mínima. Tem que preencher esses requisitos ao mesmo tempo. Aí eu não posso pedir abono permanente. Não, eu tenho que preencher todos os requisitos. Isso. O abono de permanência é a análise da aposentadoria sem se aposentar. Tá? A pessoa preencheu os requisitos, mas não vai usufruir da aposentadoria em si. Ela vai continuar trabalhando. Mas ela tem que estar apta à aposentadoria. Tem só um professor. Voltando rapidinho aqui, que eu já estava, rapaz, as minhas contas aqui estavam tudo errado, eu já estava desesperado, perdendo meu rabinho aqui já. A pontuação é os 100 anos, vai somando um, não sei o que lá, mas até 105, não é isso? Isso, exatamente. Eu esqueci de falar isso, eu já estava aqui fazendo as contas e o negócio... Mas é porque... No 100 e não sei quanto, não dava nunca, bicho. Professor, depende. Porque se o IBGE identificar que houve um incremento etário na nossa população média, essa pontuação pode ser aumentada. Então, pela lei, pela emenda constitucional, é até 105, com a possibilidade de novas alterações. A solução é a Mega Sena acumulada, bicho. Só pode. A solução é mudar a reforma da Previdência. Porque, olha, eu iria completar os meus 60 anos e 35 de contribuição só em serviço público, tá? Com 60, não vai dar. Então, eu vou fazer 40 anos de contribuição e 65 que vai bater os 105. E aí ficar rezando para no IBGE não fazer nada, né? Isso. Mas por enquanto está valendo, os 105. Por enquanto está valendo, no máximo até 105. No máximo 100. Mega Sena. Revogar a reforma. Bom, falamos então de quem tem paridade e integralidade, falamos então de quem não tem paridade e integralidade, e agora a gente vai falar da professora Eliene e do professor Rairi. Esses são os docentes que ingressaram no serviço público a partir de 2013. Essas pessoas serão submetidas exatamente às mesmas regras que eu mencionei para aquelas pessoas que não têm paridade e não têm integralidade. Então, os requisitos de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo, pedágio, somatório, são exatamente os mesmos. Qual que é a diferença? É que essa aposentadoria pública, ela é limitada ao teto do INSS. Leandro, mas você não falou que o servidor não paga para o INSS? Não paga de fato, mas o governo federal pegou o teto do INSS, que em 2022 era de R$ 7.067,22, e falou o seguinte: você, que é um novo servidor, vai se aposentar no máximo com o teto vigente na data da sua aposentadoria aplicável ao INSS. Significa que ele vai se aposentar ou que ela vai se aposentar exatamente com o teto do INSS? Não. Significa que vai se aposentar no máximo. Por quê? Porque aqui a gente também tem a aplicação da média, aqui a gente também tem a aplicação da alíquota. Tá? Então, pode ser que daqui a 20 anos o teto do INSS seja R$15 mil, mas eu preciso analisar o histórico contributivo dessa pessoa, ver quanto tempo ela possui, calcular a alíquota para aplicar esse valor na aposentadoria. É possível que essas pessoas, além de participar da Previdência Pública, que é obrigatória, que elas participem também da Previdência Privada, que é o FUNPRESP. O FUNPRESP é uma entidade fechada de previdência complementar que é gerido pela iniciativa privada, então não é um braço da iniciativa pública, é um braço da iniciativa privada, e essa entidade fechada de previdência complementar é acessível exclusivamente para quem é servidor público detentor de cargo efetivo. Então, essa pessoa paga a contribuição previdenciária sobre aquilo que excede o teto do INSS,
a União paga contribuição previdenciária sobre aquilo que naquela remuneração excede o teto do INSS. Essas contribuições são geridas pelo FUNPRESP, mediante aplicação no mercado financeiro, mercado imobiliário, onde quer que seja. E daqui a vários anos, essa pessoa pode usufruir, se tiver uma reserva, dessa reserva que foi acumulada ao longo da sua vida. Tá? A migração ao FUNPRESP, ela era possível para aquelas pessoas que não fazem parte dessa realidade, mas gostariam de fazer parte. Então, elas abriam mão da regra originária que ela possuía e entravam na nova regra. Mas isso, hoje em dia, a gente não consegue mais ter essa orientação, porque não tem mais migração ao FUNPRESP autorizada nesse momento. Botar uma pergunta aí daquele quem entrou até 2003. Mas, na verdade, são tempos de contribuição como autônomo. Eu tenho meu tempo de serviço público e tenho um tempo de autônomo. Esse tempo de autônomo eu tenho que averbar no INSS, porque é contribuição previdenciária, né? Tem um tempo de substituto. Esses tempos, eles devem ser averbados junto ao INSS? Não, o INSS é que emite esse tempo. Tá? Ele emite uma certidão, um documento dizendo: o professor fulano de tal, na verdade, o segurado fulano de tal possui tempos nas empresas XYZ que totalizam X anos. Aí ele emite essa certidão e essa certidão você leva no DGP da UNB. Então, continua valendo esses tempos de contribuição como autônomo? Se eles existirem no INSS, sim. Sim, exato. Tá certo. Então. Trabalhei não pode. 2 trabalhos, só conta um só. Só conta limitado ao teto, né? Não, isso é. Um só. Tem uma professora aqui antes e aí depois a gente passa. Eu trabalhei no serviço público, inclusive na UNB, entre 95 e janeiro de 95 e agosto de 96. Esse tempo eu não averbei. Eu posso averbar? A senhora trabalhou como? Como substituta? Como farmacêutica. Era outra, não era professora. Depois que a senhora saiu desse cargo, a senhora fez o quê? Eu fiz outro trabalho. Trabalhei numa empresa da iniciativa de privada. Autarquia, né, mas era seletista. Tá, então a senhora pediu exoneração. Esse período de 96 até 2011, eu averbei, né, pelo INSS. Eu não averbei esse tempo que eu fiquei 1 ano e 8 meses. Aí a senhora, na verdade, o DGP já deve ter esse período contabilizado, não? Não. Se não tiver, a senhora tem que pedir, então, o reconhecimento desse tempo. Porque, na verdade, a senhora está no mesmo regime de previdência. Tá? Então, não tem como buscar uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, certo, porque é o mesmo regime. Mas mesmo sendo em outro, por exemplo... Mesmo sendo em outro cargo. Se eu tivesse ficado em 96, eu estaria na regra da paridade. Isso, né? A senhora não vai ter paridade e integralidade, mas a senhora pode utilizar o tempo. No tempo, né? Tá pode. Bom. Tá? E a senhora pede no DGP, se a senhora tiver o diário oficial, bonitinho, né, ou algum comprovante da matrícula, eles conseguem fazer esse resgate. Ok, obrigada. Professor Rairi, o senhor tem alguma dúvida com relação à sua situação? O valor da aposentadoria? Como que funciona a aposentadoria? Só um segundinho, tá, professora? Como que funciona a aposentadoria para aquelas pessoas que têm a aposentadoria limitada ao teto do INSS? O senhor vai entrar no cálculo da média aritmética normalmente. Tá? Então, eles vão pegar todas as suas contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. Essas contribuições, obrigatoriamente, foram limitadas ao teto do INSS. E aí ele vai fazer o valor médio. Sobre esse valor médio, aplica a alíquota. Então, vamos imaginar que o senhor se aposente com 35 anos de contribuição, o senhor vai ter 90% da sua média aritmética limitada ao teto do INSS. Esse é o valor pago pela Previdência Pública. Além desse valor pago pela Previdência Pública, se o senhor for contribuinte do FUNPRESP, o senhor vai ter também uma aposentadoria, uma complementação de aposentadoria paga pelo FUNPRESP. E aí, o cálculo dessa complementação de aposentadoria vai depender do regulamento vigente na data da aposentadoria. Tá? Mas, em suma, é a devolução das suas contribuições previdenciárias acumuladas ao longo da vida.
Tá? Mas aí o senhor vai poder optar se quer receber tudo de uma vez, se o senhor quer receber por 15 anos, se o senhor quer receber de forma vitalícia até morrer. Aí vai depender de qual plano o senhor escolher, depende do regulamento vigente naquela data. Ok? Deu para entender? Perfeito. Professora? Boa noite, eu me chamo Betânia. Então, a minha pergunta consiste em relação à questão da Previdência, né? Então, eu tenho uma Previdência no Banco do Brasil. Qual seria a garantia e o benefício que eu poderia ter migrando para a FUNPRESP? A senhora entrou no serviço público quando? 2013. Que dia? 5 de agosto. Bom, então a senhora já tem a sua aposentadoria pública limitada ao teto do INSS. Tá? A senhora vai receber da aposentadoria pública, no máximo, o teto do INSS. A vantagem de fazer parte do FUNPRESP, que é a previdência do servidor público, é que a cada R$1 que a senhora botar lá no FUNPRESP, a União também vai botar R$1. Então a senhora vai acumular muito mais dinheiro porque tem a sua contribuição e a contribuição da União. Tá? Então, de cara, a senhora já ganha 100% em relação à sua contribuição. Tá? Na Previdência do Banco do Brasil, a senhora não tem essa contribuição da União, a senhora só tem a sua própria contribuição. Então, esse já é um ponto bastante relevante para que a senhora cogite em abrir mão da Previdência do Banco do Brasil e ingressar na Previdência do FUNPRESP. Em termos de segurança, a segurança é a mesma, não tem muita variação não. Tá? Em relação ao seu caso, para aquelas pessoas que ingressaram a partir de 2013, no serviço público, a recomendação é de adesão ao FUNPRESP. Tá? Aí não, aí a gente analisa individualmente. Aí a análise é individual. Ok. A gente propôs ouvir o professor, a gente passa para a Larissa, porque tem muita gente que está com aula agora, né, vai precisar sair daqui a pouquinho, para a gente ouvir também as outras orientações, aí a gente pode abrir de novo para outras dúvidas. Até porque a gente precisa falar da questão patrimonial, tá, gente? É o que tem impedido muita gente de se aposentar. Ok. Eu vou entrar com o meu pedido de aposentadoria ano que vem. Eu vou ter 44 anos de contribuição, 40 já me dá o 100% da média. Eu vou desaverbar esses 4 anos, jogar para o INSS. Aí a pergunta é, com que idade eu posso me aposentar pelo INSS com o tempo? Eu posso acumular aposentadoria do regime geral e do INSS. Aí qual seria a idade para me aposentar por idade pelo INSS? O senhor vai ter que ter pelo menos 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Perfeito, obrigado. Vamos lá? Então, por favor, doutora Larissa. Lembrando, gente, antes de passar para a Larissa aqui, que o Leandro e a Larissa estão à disposição para quem quiser fazer análise individual, planejamento, orientação, tá? Isso aqui a gente está fazendo uma orientação geral, mas a gente tem os plantões de orientação individual que eles fazem aqui todo o cálculo específico de cada situação para orientar vocês, tá? Então, vamos dizer que isso aqui não exime dos nossos encontros e reuniões individuais, né, Leandro e Larissa? A Larissa vai falar aqui dos plantões, aí a gente já vai aqui a gente tem plantão de segunda a sexta-feira, então a gente segunda a quinta, das 11 às 13 das 10 às 13, e vocês podem agendar lá pelo site da ADUMB, onde tem espaço específico do filiado. Tem uma agenda lá de plantões que vocês podem agendar previamente e vir para o atendimento da semana com o jurídico, tá? Mas também, se tiverem dificuldade, entre em contato com a secretaria e agendem com eles, tá? Com elas, na verdade. Pronto. Boa tarde a todas e todos. Tão fundamental saber essa questão do enquadramento da aposentadoria, primeiro para saber qual é a realidade em que vocês se encontram, quais são as expectativas. Para isso também, acho que é válido, Leandro, lembrar aqui, que a universidade disponibiliza no sistema SEI o pedido de simulação de aposentadoria. Algumas pessoas desconhecem isso, mas
Então, existe essa ferramenta à disposição. Lembrando que a universidade, quando vai fazer a simulação de aposentadoria, ela só vai analisar com os dados que ela detém naquele momento. Então, por exemplo, às vezes o professor contabiliza 30 anos de contribuição nas contas que ele fez. Só que uma parte desse período ainda não foi averbado, não foi pedido no INSS, então precisa de passar por todo esse trâmite. E aí, porque também, quando o servidor vai fazer o pedido da aposentadoria voluntária, isso é feito exclusivamente via sistema SEI, iniciando um novo processo de requerimento de aposentadoria voluntária comum. E aí, lá no requerimento, o professor, a professora, ele vai fornecer todas as informações. É um requerimento que, no completo, ele tem 11 páginas. Sendo que acho que são 6 páginas que o professor tem que fazer, prestar informações. Então, vai fornecer todos, nome completo, endereço residencial, em que posição ele está na carreira, o cargo, data de nascimento, escolaridade, e vai escolher, no ato desse requerimento, qual é o fundamento da sua aposentadoria. E, muitas vezes, o que pode acontecer, e para isso sempre a assessoria jurídica está à disposição para poder auxiliar, inclusive nesse momento de escolha, porque lá no requerimento da Coapo, do DGP, são 5 grupos possíveis e cada grupo tem mais ou menos 2 regras, que são todas essas que o Leandro trouxe aqui. Então, é para até 2003, depois de 2003, até 2013. Então, é fundamental estar atento a isso, buscar assessoria jurídica antes ou no momento em que quiser preencher o requerimento. No ato do preenchimento desse requerimento, o DGP exige que o servidor forneça algumas informações se acumula cargo público, não acumula cargo público, se já recebe a aposentadoria por outro órgão, de algum outro cargo que exerceu. Então, por exemplo, é comum, a gente tem isso, professora se aposentou numa universidade federal há muitos anos, depois veio para a Universidade de Brasília e aqui se aposentou também. Então, isso acontece. Ou trabalhava, é professora, é docente na Universidade de Brasília, em regime de tempo parcial 20 horas, e tinha um vínculo na iniciativa privada, ou acumula com outro cargo público. São algumas das informações que eles vão solicitar, além, por exemplo, se recebe pensão por morte. Às vezes, é muito comum aqui na Universidade de Brasília, por exemplo, a gente ter um docente que é servidor público efetivo, docente da casa, que já recebe, está na ativa, mas já recebe pensão por morte também paga pela própria Universidade de Brasília, porque seu cônjuge, que era docente ou servidor técnico administrativo, veio a falecer. Então, são algumas das informações que são solicitadas pela Coapo, que é quem faz a análise do pedido de aposentadoria. Eles solicitam também informações funcionais. Então, é sempre importante esclarecer o seguinte: o docente que vai pedir aposentadoria, é bom fazer o planejamento. Por exemplo, o professor diz que vai pedir no ano que vem. Então, por exemplo, a data do pedido de aposentadoria vai ter reflexo, por exemplo, nas férias que o senhor tem programada, ou nas férias que o senhor tem, que são férias vencidas, ou nas próprias férias proporcionais daquele ano. Então, o que acontece? Vamos supor, a gente está agora em janeiro de 2023. O professor agenda as férias do ano de 2023 em agosto, e aí ele decide pedir aposentadoria em outubro de 2023. Só que as férias de 2023, ele já usufruiu. Quando ele for pedir a aposentadoria, tendo usufruído as férias deste ano agora, o DGP vai fazer o desconto do proporcional que faltou para completar o ano. E isso vai ter um impacto. Por quê? Sempre, isso dificilmente não acontece. Vem o ato da reitoria que concede a aposentadoria e o contra-cheque seguinte, ele vem com vários acertos financeiros, com descontos, com pagamentos, com abono de permanência, com ajustes relativos ao próprio mês, porque se o docente foi aposentado em 10 de janeiro, por exemplo,
do dia 11 de janeiro até o dia 31, ele já vai receber como aposentado e não mais como professor da ativa. Então, tudo isso vai ter reflexo. Além disso, eles exigem que o docente informe se há algum processo em tramitação, como, por exemplo, processo de abono de permanência. O professor requereu o abono de permanência e, na mesma oportunidade, abriu um processo de requerimento de aposentadoria. Não vai tramitar a aposentadoria do docente enquanto não finalizar o processo administrativo que envolve algum tipo de análise de pagamento, de retroativo, enfim. Também eles cobram a informação sobre a averbação de tempo de contribuição. Essa é muito embora tudo hoje esteja informatizado no sistema SEI, esses requerimentos eles ainda continuam sendo pensados de maneira que o docente tem que fornecer uma informação que a universidade já detém. Mas ainda assim, então eles vão exigir do docente se há tempo de contribuição averbado e se houve averbação de tempo de contribuição, em que processo isso aconteceu. Até antes do sistema SEI, quando a gente tinha o sistema UNB-DOC, eram processos físicos, muitos depois foram digitalizados, mas foram arquivados. E, então, no momento de requerer a aposentadoria, é fundamental que todo docente que tenha averbado o tempo de contribuição tenha em mãos o número desse processo. E também a informação, na época, até anterior ao sistema SEI no UNB-DOC, as certidões de tempo de contribuição, todas as certidões que eram expedidas em meio físico, elas eram retidas fisicamente pela Universidade de Brasília. Então, é comum que, às vezes, o docente não tenha conhecimento dessa informação, mas está lá na coordenadoria de arquivamento, eles têm que ter essa informação, porque eles vão exigir no momento da aposentadoria. Também, contagem em dobro da licença-prêmio por assiduidade. Licença-prêmio por assiduidade foi um benefício que existiu até 98 ou 96, Leandro? 98, né? Licença-prêmio por assiduidade. Então, quem ingressou na Universidade de Brasília, por exemplo, em 1980, em 1990, por exemplo, pode ter lá na sua ficha funcional um registro de licença-prêmio por assiduidade. Essa licença-prêmio por assiduidade, que vigorou até 1998, ela garantia ao servidor público federal o direito de usufruir de 3 meses de licença a cada 5 anos de efetivo exercício, né, de tempo trabalhado. E aí, para efeitos de aposentadoria, a licença-prêmio por assiduidade ela pode ter dois resultados. Ou o docente pode pedir esse período de 3 meses para que ele seja contado em dobro. Vamos supor, o professor quer muito se aposentar, ele tem uma licença-prêmio registrada, licença-prêmio por assiduidade, que é diferente da licença-capacitação. Ele tem uma licença-prêmio por assiduidade registrada lá na sua ficha funcional, ele nunca usufruiu dessa licença-prêmio, e agora, próximo de se aposentar, ele quer muito, está faltando 5 meses para ele completar o tempo de contribuição. Ele pode pedir a contagem em dobro. Então, esses 3 meses virarão 6 meses. E aí ele consegue alcançar o patamar mínimo e consegue pedir aposentadoria. Ou, se não é o caso, vamos supor que o docente tenha tempo sobrando, tempo de contribuição sobrando, e ele tenha ali na ficha funcional dele o registro de uma licença-prêmio por assiduidade. O que ele vai poder fazer? Ou ele pode usufruir na atividade, mas, e o que é financeiramente mais vantajoso, é pedir o pagamento desse período em dinheiro. A universidade não concede, não efetua esse pagamento se não for via ação judicial. E aí, tendo o acúmulo dessa licença-prêmio por assiduidade, é possível entrar com uma ação judicial e pedir na Justiça Federal o pagamento desse período de 3 meses, de 6 meses ou de 9 meses, que é o valor equivalente à última remuneração integral do docente na ativa. E aí, só para eu poder fechar e não extrapolar aqui o horário das 19 horas, algumas questões, um preparo que é fundamental para esse requerimento da aposentadoria, que são os documentos que precisam ser fornecidos no ato do pedido.
Eles vão exigir que o docente apresente a última declaração de imposto de renda ou aquela declaração de bens e valores que está disponível no sistema EPATRI ou que vocês autorizaram lá no SouGov. Eles pedem cópias de documentos pessoais e o nada consta. Vão pedir outros, o diploma equivalente à retribuição por titulação que vocês recebem, comprovante de conta, salário, se acumular aposentadoria, se acumular cargo, também eles vão pedir esses comprovantes. Mas o mais importante aqui, e o que mais demanda tempo, além do período que eles precisam para analisar o processo, é exatamente o nada consta. Por quê? Porque preenchido o formulário, o pedido ele só vai ser analisado pela Coordenadoria de Aposentadoria e Pensão lá no DGP, quando o servidor fornecer o nada consta. Esse nada consta, ele é também solicitado no sistema CEI, lá em requerimento geral, nada consta, existe essa opção de iniciar esse novo processo lá, e ele é um nada consta que tramita em 8 órgãos da universidade, em 8 instâncias da universidade. Hoje tem sido bem rápida a emissão do nada consta, tanto que o nada consta ele tem validade de 15 dias. Então, solicitou o nada consta, foi emitido, já tem que fazer o pedido da aposentadoria, porque se extrapolar os 15 dias, vai ter que abrir um novo processo, um novo nada consta, para poder fazer o pedido de aposentadoria. E aí, o que é esse nada consta? Esse nada consta, ele é encaminhado para a Biblioteca Central, para emitir nada consta de empréstimos e etc., Diretoria de Contabilidade e Finanças, que é o DCF. Lá na DCF, eles vão emitir o nada consta relativo a suprimento de fundos e cartão corporativo. A Secretaria do Patrimônio Imobiliário, a SPI, e a Diretoria de Gestão de Materiais, DSQVT, que é a Diretoria de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho, Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, a COAT, do DGP, e a Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar. São 8 órgãos da universidade que vão analisar se o pedido, se o docente está regular. Se nada consta apontar algum tipo de débito lá pelo DGP, ou se apontar a carga patrimonial, não vai tramitar pedido de aposentadoria. Então, a recomendação que eu faço é, antes de solicitar o nada consta, verifique lá no seu sistema SIG se há, na sua carga patrimonial, se existe alguma coisa na sua carga patrimonial, se existe algum tipo de registro, por quê? O que acontece? Quem faz o nada consta da carga patrimonial é a Diretoria de Gestão de Materiais. Então, o que é muito comum aqui na universidade? Professores muito antigos que exerceram funções e coordenações e direções e nunca, lá atrás, principalmente antes de 2016, mais ou menos, não havia um controle muito rígido sobre o patrimônio móvel, mesa, cadeira, ar-condicionado, tela de computador, câmera fotográfica, equipamento de laboratório. E depois isso passou a ser cada vez mais exigido por parte do decanato de administração. Então, é muito comum, isso é muito comum mesmo, sempre acompanho isso aqui, de o docente chegar para requerer a aposentadoria e recebe uma pendência lá do decanato de administração, indicando que tem lá na carga patrimonial dele um ar-condicionado modelo de janela que está lá desde 1998. Ninguém sabe onde é que está esse ar-condicionado mais. Ele já caiu em desuso, ele já foi removido, mas na época não existia controle desse patrimônio. Então, o que é fundamental que o servidor faça? Lá no SIG-UNB, existe o módulo do CIPAC, que é o Sistema de Patrimônio da Administração Pública Federal. E lá vocês podem consultar a relação patrimonial e ver se tem alguma coisa lá. Se tem mesa, cadeira, computador. Geralmente, professores mais antigos acabam ficando com cargas patrimoniais acumuladas. E aí, o que vai acontecer? Se vamos supor, um computador, é muito comum um computador. Então, um computador Windows 98, que pertenceu ao professor, está lá na carga patrimonial dele. O que vai acontecer? Ninguém sabe mais onde é que está esse computador.
E aí, para isso, existe um procedimento específico dessa carga patrimonial que ninguém sabe mais onde ela foi, onde ela está, esse bem, ninguém sabe mais onde ele está. Existe um processo específico para ele que vai ser aberto e conduzido pelo superior imediato do docente, ou direção da unidade acadêmica, ou coordenação, a chefia imediata. E é o que a gente chama o TCA. Então, por isso é tão importante, antes de fazer o requerimento de aposentadoria, passa um pente fino em todos esses órgãos, BCE, DGM, e veja se há algum tipo de pendência, especialmente em relação à carga patrimonial. Pela ficha funcional de vocês, é possível verificar essa informação, mas também lá dentro do módulo do CIPAC, pelo SIG UNB. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor, tem um computador Windows 98, modelo IBM, ninguém sabe mais onde está, ninguém sabe onde foi parar isso. Então, o chefe imediato vai instaurar um TCA, que é um termo circunstanciado, para apurar. E aí ele vai responder duas perguntas. Houve culpa do docente na perda? Houve extravio intencional? O que aconteceu com esse bem? Não, não houve. Esse bem, ele extrapola o valor de R$ 17.600? Esse é o valor atualizado, aplicado hoje? Não extrapola. E aí eles conseguem fechar o TCA, que é um termo, um requerimento mesmo, que vai ser assinado e vai ser encaminhado lá para o decanato de administração, e aí resolve o problema. Mas se não for essa situação, se o professor tiver uma carga patrimonial com um valor global relevante que extrapole esses R$ 17.600, ou se houve algum tipo de indícios de que houve uma intenção, ou de que, enfim, agiu com culpa ali para o extravio, para o sumiço daquele bem, a universidade vai instaurar uma sindicância, um processo disciplinar para apurar a responsabilidade. E aí o que acontece? Pode atrapalhar o pedido de aposentadoria. Por quê? Um dos nada constas que o professor precisa juntar é exatamente o da coordenação de processo administrativo disciplinar. Não há deferimento, em regra geral, não se defere aposentadoria quando está em tramitação processo disciplinar. Então, muito importante ficar atento a isso. Eu até recomendo o seguinte: vocês podem, lá no processo, lá no sistema SEI, quando estiver próximo de pedir aposentadoria, inicia o novo processo e acessa o requerimento padrão que a Coapo, o DGP Coapo, já disponibiliza, e aí vocês conseguem ali se preparar, ver, consultar os sistemas. Esse requerimento, como ele é modelo, se vocês iniciam um novo processo, independente de assinar e fazer o encaminhamento, vocês conseguem ter acesso ao modelo do requerimento e já se preparar para quando pediu nada consta, já sabe que não vai apontar nenhuma pendência e o processo, o requerimento de aposentadoria vai tramitar sem grandes problemas. E aí, só para fechar aqui ainda em relação ao pedido de aposentadoria, alguns aspectos que eu acho que são relevantes. Então, o que acontece? Fez o requerimento de aposentadoria hoje, 10 de janeiro de 2023. Precisa continuar em atividade até a coordenação de aposentadoria e pensão fazer a análise, concluir o pedido e sair o ato da reitoria publicado no Boletim de Atos Oficiais da UNB. E aí é lógico que esse lapso de tempo entre o pedido e o ato da reitoria concedendo a aposentadoria, ele não tem um tempo fixo, ele não tem um tempo determinado. Então, a depender da demanda do DGP, da Coordenadoria de Aposentadoria e Pensão, nos últimos tempos, os pedidos têm levado, em média, de 3 a 4 meses para poder tramitar. Então, o professor, ele faz o pedido, e qual que é o grande problema disso? Lista de oferta, início e término de disciplina, de semestre. Às vezes, o docente pensa, olha, eu vou encerrar esse semestre e vou entrar com o meu pedido de aposentadoria. E, às vezes, ele faz isso e tem que iniciar na lista de ofertas do semestre seguinte, porque o pedido não pôde ser concluído e analisado pela Coapo, não veio o ato, e aí, por lei, ele precisa continuar em atividades. Acho que são esses os aspectos mais relevantes que eu queria trazer em relação a isso. Sempre recomendo que faça esse pente fino na vida funcional,
consulta a ficha funcional que está disponível no sistema, consulta a relação de patrimônio que está disponível lá no módulo do CIPAC e outros que vocês puderem fazer para que é a mesa, a cadeira que ainda está em uso, por exemplo, do professor. Então, você tem tempo de fazer aquele pedido de transferência para outro agente patrimonial que vai passar a ser responsável. Então, eram essas as ponderações que eu queria colocar aqui de cunho operacional para preparar todo mundo. Obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada, Leandro. A gente está bem, o nosso avançado da hora, né? Muita gente teve que sair. Eu queria perguntar, tem alguma questão, alguma dúvida em específica que a gente queria ainda fazer? Tem um professor ali, por favor, Renata, entrega, por favor, o microfone. É bem rápido. Eu estou com 60 anos e 30 de contribuição, então eu vou completar 105 aí na soma aí daqui a 7 anos e meio. Então, minha situação está bem definida. Mas eu trabalhei 1 ano no Ministério da Fazenda, concursado. Daí eu saí, né, pedi exoneração, e trabalhei 1 ano e meio como substituto aqui. Vale a pena eu solicitar a verbação ou... Qual que é a data de ingresso do senhor no serviço público? Foi em março de 87, no Ministério da Fazenda. Daí E na depois UNB? Na UNB foi abril de 91. Vale a pena porque qualquer ano a mais pode gerar abono de permanência lá na frente. Ah, tá bom. Tá? Ok. Mesmo sendo com salário muito baixo, não afeta Como o senhor nada. tem direito à paridade e integralidade, isso não vai influenciar. Ah, tá ok. Então, Tá? obrigado. Pode utilizar sim. Alguma dúvida a mais, gente? A gente queria obrigada, Kirineu. Eu queria só, antes da gente encerrar, dizer assim, que a gente vai fazer outros momentos para a gente também conversar sobre outros pontos, né, que envolvem a nossa carreira. Mas eu queria falar uma coisa bem importante, gente. Assim, nós, do movimento sindical, e isso não tem a ver só com a DUM, mas tem a ver com os sindicatos nacionais, tem uma luta pela revogação da reforma da Previdência. A perversidade da reforma da Previdência de 2019, principalmente para... O Leandro falou que eram os mortais, né? Os mortais como nós que entramos depois de 2013, é muito perversa, né? Para todos, né? Mas para quem ingressa no serviço público depois, muito pior. Então, os mortais civis, né? Mas, então, assim, dizer assim, que tem uma luta que a gente precisa encampar, que é pela revogação do teto dos gastos, que impacta diretamente no orçamento das universidades, né, com a fragilização, com a diminuição de técnicos, com a diminuição de recursos para a manutenção da universidade, de bolsa, de pesquisa, mas a gente tem que fazer uma luta pela revogação da reforma da Previdência. É inadmissível a perversidade que foi essa reforma, né, aumentando 12, 14 anos de idade para as pessoas se aposentarem nas condições que a gente viu aqui, né, e na confusão de regras que a gente tem aqui. Então, eu queria reafirmar assim, que essa é uma luta nossa, do sindicato, mas é uma luta coletiva que a gente precisa fortalecer e fazer o debate. Eu vi que tem 2 pessoas que levantaram a mão. Vai lá, professor, eu ia encerrar aqui, mas vamos ouvir as 2 pessoas aqui. Com certeza, uma pauta nacional dos sindicatos, e nem só dos sindicatos no geral, né, que tem a pauta da reforma da Previdência como um horizonte, né, de debate, de luta agora, principalmente nesse novo governo. Diga, professor. Eu gostaria de agradecer os esclarecimentos, mas a pergunta que eu tenho aqui é para a doutora Larissa ou para o doutor Leandro, do colega que estava aqui do lado. Ele teve que sair por causa da aula. Ele tem uma dúvida sobre patrimônio, carga patrimonial. A pergunta dele era a seguinte: no caso de haver o falecimento do docente, aí tem a pensão para a família, né? Aí, nesse caso, o familiar fica com o débito da carga patrimonial? Professor, curiosamente, há poucos dias a gente teve um caso semelhante. O servidor faleceu, a viúva requereu a pensão
e ele tinha um desconto de reposição ao erário no contra-cheque dele, em vida. E aí a universidade continuou descontando no contra-cheque da pensão por morte. Nesse entendimento, para nós, e isso até precisou ser judicializado, não pode continuar descontando débitos que o servidor aposentado ou na ativa que veio a falecer deixou em vida no contra-cheque dele. Porque a pensão por morte, ela tem uma natureza diferente do salário que o servidor recebe em vida. Então, não poderia, tá? Não poderia. E lembrando o seguinte, não sei se é este o caso, mas se o servidor está na ativa e falece, e ele tem uma carga patrimonial... Isso, exatamente. É esse o caso. Então, vai existir, no âmbito da unidade acadêmica, existe um... Exatamente. Porque a gente vai ter o seguinte, a gente tem o agente patrimonial nato, que é o diretor, coordenação, decano, enfim, todas essas funções. E aí, o que acontece? Se um servidor lotado, um docente lotado dentro de uma determinada unidade acadêmica vem a falecer, existe um procedimento específico, interno, administrativo, para realizar a transferência da carga patrimonial para outro agente ali designado, entendeu? Isso. Aí, então, no caso, a pensionista não ficaria em débito. Não. Certo. Aí a universidade teria que ir atrás da herança que ele deixou, mas não, o débito ela não vai receber, ela não fica com a dívida dele. Perfeito. Esclareceu. Tá? Obrigado. Imagina. Mais alguma questão, gente? Então, para encerrar aqui, queria agradecer a presença de todo mundo, convidar as pessoas que não são filiadas a filiarem ao sindicato, convidar os seus pares para conhecer o sindicato. Recomendo, né, vocês entrarem no site do sindicato, a gente tem uma página específica do filiado, onde vocês vão encontrar todas as atas, relatórios de ações das gestões, e principalmente tem informações específicas para os sindicalizados, né, que é acesso aos serviços, agendamento de assessoria jurídica, tudo que está específico para os filiados. Então, queria convidar vocês a visitar o espaço, atualização cadastral, para receber nossas informações pelo e-mail, pelo celular. Então, a gente está tentando fazer uma atualização para que a gente mantenha os nossos filiados atualizados das informações, das alterações, e dizer que é muito importante a gente sempre ter vocês aqui para fortalecer essa luta e dizer que nós aqui da diretoria estamos à disposição, a equipe jurídica, mas também todos os diretores à disposição todos os dias para recebê-los e recebê-las aqui quando necessário, possível, para uma visita, um café, uma prosa, mas também para contribuir aí na organização da nossa vida e da nossa carreira. Então, queria agradecer muito a presença de vocês e dizer que nos encontramos em breve com outros temas. A gente vai ter atendimento jurídico nas unidades, né, específicas no dia 25 de janeiro, 15 de fevereiro e 26 de abril, que março a gente não tem porque vai estar de recesso, a gente vai ter atendimento jurídico na FCE, na FGA e na FUP, né, para a gente poder também fazer os atendimentos de quem não consegue vir, que estão mais nas unidades. Então, a gente está tentando fazer esse movimento da diretoria também e ao sindicato, as unidades com assessoria jurídica. Então, é bem importante que a gente tenha a participação de todos. Queria muito agradecer e declarar encerrado aqui o nosso seminário.